Pessoal, boa noite para todo mundo, para todos aí que estão em casa nesse confinamento, nessa quarentena, nos assistindo, nos prestigiando, a todos nós que aqui do Vinhas não paramos totalmente com as nossas atividades. Durante o momento em que essa situação perdurar, nós vamos dar uma pausa nos nossos estudos referentes ao Livro dos Médiuns, a fim de que a gente possa, nessa fase que estamos vivenciando, dar uma ênfase maior à questão do Evangelho. Eu acho que é de consenso geral que a situação atual exige isso para todo mundo. E nada melhor do que o Evangelho para nos dar as respostas e a consolação necessárias para atravessarmos esse período da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Como não vai ter o passe, obviamente, podemos adotar a mesma conduta que nós adotamos no nosso estudo de sexta-feira retrasada. Podemos colocar aí, perto aí do notebook, do celular, do computador, um copo com água, uma vasilha com água, né? E até mesmo copos que digam respeito à quantidade das pessoas vivendo aí na sua casa. 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Já que no finalzinho nós vamos fazer uma prece e temos a certeza de que os benfeitores espirituais que estão presentes em todos os locais vão energizar, magnetizar essa nossa água, dotando-a de qualidades curativas necessárias para cada um. Pois bem, para a palestra dessa noite, nós vamos abordar um capítulo, um assunto que consta no capítulo de número 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Buscai e Achareis. Dentro desse capítulo, existe um trecho aqui, que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, 25 a 34. Que é assim: Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os consumirão, onde os ladrões não penetram nem roubam, pois onde está o vosso tesouro, também está o vosso coração. E o Cristo prossegue: É por isso que vos digo, não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem por terdes roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é mais que o alimento? O corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem e não guardam nada nos celeiros. Mas vosso Pai Celeste os alimenta. Vós não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar à sua estatura a altura de um côvado, aproximadamente 65 centímetros? Por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, não fiam. E entretanto eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir desse modo uma erva dos campos, que hoje existe, e que amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai, pois, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo de misericórdia. Por isso não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo.
a cada dia basta a sua aflição. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, 25 a 34. Em muitas oportunidades, Jesus costumava dar lições que, quando interpretadas de uma maneira retirada do contexto daquilo que ele costumava falar, pode dar motivo a interpretações um pouco distorcidas. Uma delas é justamente essa passagem aqui. Se nós retirarmos do contexto das lições que Jesus passou, podemos ter uma interpretação bastante distorcida. De início, aqui, Jesus fala para não se inquietar com a roupa, não se inquietar com a comida, não se inquietar com aquilo que beberemos, que Deus sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Observando somente assim, é muito fácil levarmos a raciocinar que o mestre de Nazaré estava nos exortando a permanecer calmos, tranquilos, sem fazer rigorosamente nada, sem trabalharmos, sem nos movimentarmos, sem darmos motivação para o emprego das nossas energias, das nossas forças, da nossa inteligência, simplesmente aguardando que Deus nos desse a comida, nos desse a roupa, nos desse a casa, enfim, tudo aquilo que a gente necessitasse. Obviamente, o pensamento profundo de Jesus não podia ser esse, porque isso seria a negação de todo o progresso, e ele, em inúmeras oportunidades, já havia nos exortado acerca da importância de nós progredirmos. Tanto que esse capítulo 25, no qual esse texto se insere, se intitula Buscai e achareis. Buscai, ou seja, vá em frente, que você vai achar. Batei, e abrir-se-vos-á, ou seja, bata, tome iniciativa, que a porta vai se abrir. Então é claro que o pensamento de Jesus não era de nos exortar à preguiça, ao comodismo. Não, de modo algum. Porque senão o progresso não se faria, nem em termos individuais e nem em termos coletivos. E é simples a gente perceber isso. As dificuldades da vida, a necessidade que nós temos de melhorar cada vez mais as nossas condições, nos impele, nos incita ao progresso. Se assim não fosse, estaríamos na época das cavernas até hoje. Porque hoje existem as construções, as roupas confortáveis, a tecnologia. Porque nos dias de hoje existem as indústrias, os veículos, justamente porque o ser humano tem dentro de si aquela necessidade que o impele sempre a melhorar as suas condições, a crescer, a evoluir. Então o pensamento inicial de Jesus, obviamente, não era de nos exortar, mais uma vez eu repito, à preguiça, de modo algum, mas sim de nos dar aqui uma lição de confiança em Deus, uma lição de fé, que iria nos dar uma sensação interior de paz, de serenidade e de esperança. Quando ele nos coloca aqui, de maneira poética, olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não guardam nada nos celeiros, mas Deus as alimenta. Deus sabe que elas têm necessidade disso. Quando ele nos fala aqui, olhai os lírios do campo, olha como eles são belos na sua simplicidade. Nem o rei Salomão se vestiu no auge do seu poder e glória como um deles. E se Deus veste desse jeito uma flor, que hoje é linda e amanhã murcha, imagina o que Ele, nosso Pai, não faria por nós. Então, desse modo, usando essas alegorias, Ele queria nos passar a sensação de tranquilidade, de pacificação interior, de fé que nosso Criador, que nosso Pai, iria prover
todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que a gente precisa para o sustento de nossa vida material. Já que Ele é amor, e se Ele é amor, obviamente Ele vai querer de nós tudo aquilo de bom, tudo aquilo de positivo, tudo aquilo de benéfico. E quando a gente pensa nisso, e entramos no pensamento de Jesus, logo uma parte da nossa mente se volta para a realidade da nossa existência atual, para a realidade do nosso planeta Terra. Muitos podem estar pensando, poxa, você está falando aí que Deus provê todas as nossas necessidades. Você fala aí que Ele irá suprir a nossa fome, a nossa sede, o nosso vestuário, a nossa casa, mas então, por que existem tantas pessoas que passam fome? Por que tantos indivíduos não têm do que comer? Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a cada 4 segundos no mundo, uma pessoa morre de fome. Por dia, a cada 24 horas, 8.600 crianças morrem de fome. Quantos não têm um lugar onde morar? Quantos se vestem de trapos? E como confrontar isso que a realidade nos traz com aquilo que Jesus estava querendo nos dizer? Porque Ele dá o exemplo dos pássaros, dizendo que nós somos, mais importantes. Dá o exemplo das plantas, dizendo que nós somos mais importantes. Deus cuidaria de nós muito mais do que cuida deles. Mas o porquê dessas anomalias, então, no planeta Terra? É porque nós temos que analisar a coisa de uma maneira mais profunda. Animais e plantas não têm karma. Animais e plantas não têm o livre-arbítrio que os faculta a decisão do certo e do errado com as necessárias consequências. Nós, seres humanos, sim. E quando nós agimos de modo errado, quando agimos de modo dissonante às leis divinas, automaticamente cria-se aquilo que os hindus já chamavam de karma. E aquilo que a física chama de terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação. As pessoas que hoje sofrem privações várias são aquelas que no passado abusaram. São aquelas que no passado enveredaram pelo lado nocivo e escuro do egoísmo, vendo somente para si, amando somente a si próprios e aos seus mais próximos, e esquecendo de todos aqueles que estão ao seu redor. Kardec nos coloca aqui, nos comentários dessa passagem, que chegaria um dia na nossa humanidade em que nós, jamais purificados, não permitiríamos que uma pessoa passaria fome. Porque o excesso de um, a abundância de um, iria cobrir a necessidade do outro. Assim como, e ele dá o exemplo aqui, dentro de um mesmo império, as províncias se ajudam, os estados se ajudam dentro de um mesmo país, na medida do possível. Chegará um dia na história da nossa humanidade em que nós não iremos enxergar toda essa imensa gama de sofrimentos. Mas até isso chegar a acontecer, é interessante que nós aprofundemos mais o pensamento de Jesus, vendo-o agora sob o prisma da doutrina dos Espíritos. Porque quando ele, no finalzinho do trecho que eu li para vocês agora há pouco, nos diz: buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, quais coisas? O alimento, o vestuário, vos serão dadas de acréscimo de misericórdia. O que ele estava querendo dizer com isso? O que é o tal reino de Deus? De uma maneira bastante simples,
Porque podemos enxergar o reino de Deus como sendo um estado interior em que nós vamos pautar a nossa conduta, os nossos pensamentos e as nossas palavras de acordo com as leis universais de harmonia e equilíbrio. Não é um reino material, não é um regime de governo, não é uma ideologia. O reino de Deus nada mais é do que um estado de consciência em que nós vamos nos identificando com Deus. Nós vamos nos sintonizando com o pensamento divino. Até chegar um momento, ao longo de toda essa nossa trajetória, no final, em que nós seremos um com Deus. Não que iremos nos fundir a Ele, nada disso. Mas chegaremos ao nível que Jesus chegou, em que o pensamento de Jesus era o pensamento de Deus, a vontade de um era a vontade de outro. Criando necessariamente no ser um estado de total pacificação, e de total harmonização, e de total felicidade, que é o que no fundo todo mundo busca. E pessoal, basta pensarmos. Olha o que a doutrina nos diz, que toda ação corresponde a uma reação, todo efeito vem de uma causa, que o sofrimento de hoje veio de uma conduta inadequada do ontem, e que a felicidade do amanhã depende de uma boa conduta de hoje. Então é óbvio que se nós pautarmos a nossa conduta de acordo com aquilo que é bom, honesto e justo, automaticamente as consequências para nós no futuro serão as melhores possíveis. Por isso que Jesus nos coloca aqui: busca o reino de Deus e a justiça dele, que as consequências para vocês serão as melhores possíveis. Não haverá fome, não haverá privação das necessidades básicas, não haverá doenças, e nem a necessidade das doenças, porque aí chegaremos nesse estado de total plenitude espiritual. Daí a fé que nós devemos ter no nosso Criador, porque se Ele é amor, é isso que Ele deseja de nós. O Espiritismo vem nos explicar de maneira muito categórica isso daí, quando ele nos mostra a realidade da nossa imortalidade. Olha, nós aprendemos muita coisa dentro da doutrina, mas uma coisa a gente pode garantir: o pensamento da imortalidade deveria ser constante em nós. No passar das horas, dos dias, dos meses e dos anos. E a doutrina, através da sua pesquisa, através da sua ciência, nos mostra e nos demonstra a realidade da vida após a morte, nos falando e nos provando que o corpo morre, mas o ser continua vivo. E essa imortalidade, quando bem assimilada, nos dá paz ante as dificuldades. Porque caso contrário, se não fôssemos imortais, a vida seria um imenso palco dos mais profundos descalabros e do mais profundo egoísmo, porque aí seria o ser humano procurando satisfazer as suas necessidades o máximo possível, aproveitar os seus dias na terra de maneira absurda, nem que para isso fosse necessário passar por cima do seu semelhante. A imortalidade que a doutrina nos prova nos dá a pacificação ante as dificuldades da vida. O fato de que a doutrina nos mostra a reencarnação e que justifica o porquê do contexto atual das nossas vidas, nos dá esperança
de um futuro melhor e pacifica o nosso ser, não deixando que nós enveredamos pelos caminhos da reclamação e da revolta injustificáveis. Porque a cada um é dado segundo as suas obras. Porque se eu passo por privações no hoje, é porque no ontem eu fui pelo lado dos excessos. E se eu quero um futuro melhor, o Espiritismo nos mostra, esse futuro está aberto a você. Basta trabalhar bem no agora. E esse trabalhar bem justifica a nossa gana em investir na paz, no desapego dos bens materiais, no amor ao semelhante, na compreensão às necessidades do próximo, no desenvolvimento da faculdade de perdoar. Tudo isso, muito mais do que simples virtudes, são lições e necessidades que devemos vivenciar para termos um futuro de maior pacificação, sem doenças, sem privações, sem medos, sem dificuldades. E infelizmente o nosso mundo não vê isso, né? Mesmo que uma certa parcela da nossa humanidade seja denominada cristã, muitos ainda têm a religião somente no rótulo. E em momentos de dificuldade, o instinto animal aflora, assoma ao ser. E é o que a gente vê aqui logo no início daquilo que Jesus nos fala: não acumuleis tesouros na terra. Por que as pessoas acumulam tesouros na terra? Porque as pessoas desenvolvem apego, sentimento, amor a coisas perecíveis. Por que isso acontece? Porque elas não têm a real noção de quem elas são, do que elas estão fazendo aqui. Elas não sabem que são imortais. Aliás, podem até saber, mas não sentem isso. Elas não têm a ideia da reencarnação. Portanto, vivem com aquilo que elas enxergam e com aquilo que elas podem apalpar, pegar. Isso para elas é o tesouro delas. O tesouro é algo que a gente valoriza. E aonde está o nosso tesouro, aí estão os nossos sentimentos. Mas aí eu te digo, vale a pena acumular os bens materiais? Vale a pena nos apegarmos a ele? Porque a palavra-chave aqui é o apego, é o coração, é o sentimento. Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Por quê? Se a matéria transforma incessantemente nosso próprio corpo, temos que cuidar muito bem dele, é o templo do Espírito. Sem ele, não teria possibilidade de nós, espíritos, nos encontrarmos aqui reencarnados e evoluirmos. No entanto, não podemos ter apego ao corpo, porque ele se decompõe, os vermes comem. Para que acumular as coisas materiais, dando a elas o nosso coração, o nosso sentimento? A ferrugem consome tudo isso. O tempo se encarrega de estragar a roupa que você gosta, de quebrar a xícara, a louça que você gosta. A vida se encarrega de arranhar a porta do seu carro, que você tanto ama. E quantas vezes nós sofremos absurdamente por isso? E as coisas da matéria mudam de dono, incessantemente. Grandes fortunas, às vezes, se esvaem da noite para o dia. E o contrário também acontece. Indivíduos saídos da pobreza, de repente erguem impérios. Mas que passa? Mudam de mão, os ladrões desenterram e roubam. Então, se eu vincular o meu sentimento a isso,
Quando eu perder, eu vou ficar desesperado. Eu não vou aceitar. Vai vir um pânico, vai vir um medo, vai vir a raiva, vai vir a revolta, vai vir um estímulo ao crime, à vingança. E isso vai nos enrolar ainda mais em reencarnações futuras de dor e de sofrimento. Quando Jesus falou, acumuleis tesouros no céu, ele sabia muito bem o que estava falando. Podemos ter os bens materiais? Claro. Desde que nós não nos apeguemos a ele, a esses bens materiais. Há pessoas que têm materialmente muito pouco, mas são profundamente apegadas àquilo que têm. Há outras, materialmente, têm muito, mas não têm tanto apego assim. A questão está em como nós vinculamos o nosso sentimento. Onde que nós vinculamos o nosso sentimento? O tesouro no céu é quando nós desenvolvemos o conhecimento superior. É quando nós acumulamos esse conhecimento de ordem superior. É quando nós estimulamos o caminho do coração. Desenvolvendo paz, desenvolvendo desapego, desenvolvendo empatia com o nosso semelhante, valorizando realmente aquilo que merece e deve ser valorizado. E Deus é tão bom, né? Tão bom, que quando Ele percebe e vê que nós estamos indo pelo caminho do engano, do erro, Ele tem mecanismos para nos trazer de volta. A doença é um exemplo disso. Um grande exemplo, aliás. Porque o indivíduo que sofre hoje alguma doença, é que no passado houve algum tipo de exagero naquela parte orgânica. E aí vem a doença como necessário escoadouro das energias negativas, para que o indivíduo se limpe perispiritualmente, ao mesmo tempo em que ele espiritualiza a sua conduta de vida. E olha bem os tempos que nós estamos vivendo, que são tempos de profunda regeneração do planeta, em que nós, na doutrina espírita, já sabemos, em que estamos em pleno processo de renovação da atmosfera espiritual do nosso orbe. Estamos justamente naquela fase de transição mais acelerada e mais profunda, em que as coisas estão se modificando de uma maneira tão grande que nos impele uma decisão daquilo que nós realmente queremos fazer da nossa vida. Essa pandemia, por exemplo, que está acontecendo nos dias atuais. Se nós compararmos a humanidade como sendo um todo coletivo, a doença tem as mesmas funções que tem para um indivíduo separado. Talvez tenha surgido isso como necessidade de aprimoramento para nós, humanidade. Para que muitos possam, no dizer comum aí, queimar o seu karma. E para que uma necessária mudança de paradigmas possa acontecer no planeta Terra como um todo. Hoje nós estamos impelidos a permanecer nas nossas casas. Observamos notícias múltiplas o tempo inteiro. Abrimos a televisão, consultamos os noticiários, as redes sociais e só ouvimos falar do tal do coronavírus. Só ouvimos falar da doença, das dificuldades, de uma possível escassez de alimentos, de uma possível turbulência social, e isso apavora o nosso coração. Isso nos traz o medo, nos traz a ansiedade e gera pânico em muitos.
E aí eu pergunto, será que nós, espíritas, conhecedores da vida após a morte, da imortalidade como somos, será que nós, que sabemos da lei de causa e efeito, será que nós, que sabemos da transição planetária, podemos nos enveredar por esse caminho de pânico e de medo? Será que nós podemos nos permitir arrastar por essa onda nociva que avassala a nossa sociedade? Sendo que, conforme o próprio Cristo nos diz, olha o pássaro do céu, Deus cuida dele. Olha a plantinha, Deus cuida dela. Por que Deus não cuidaria de nós nesse momento? Ainda mais que nós somos sabedores de todos esses assuntos que acabei de abordar. Portanto, a postura nossa deve ser outra. Deve ser uma postura de serenidade, de confiança, de pensamentos pacificados. Nós somos imortais, não nos esqueçamos disso. Pensando nisso, esses dias atrás, me veio à cabeça a seguinte coisa: por quantas pandemias e epidemias nós já passamos, né? Não estou falando dessa vida, não. Estou falando de outras existências. Um exemplo clássico, a peste negra, lá na Idade Média, ceifou 1/3 da população europeia. E como nós somos imortais e reencarnamos muitas vezes, quantos de nós, possivelmente, reencarnados em solo europeu, não vivenciamos os tormentos da peste negra? Talvez até desencarnamos por ela. E estamos aqui, no século XXI. Um outro, mais recente, de 100 anos atrás, a gripe espanhola, matou milhões. Ora, muitos de nós estávamos reencarnados naquela época. A gripe espanhola pode até ter ceifado a nossa existência na carne. Mas cá estamos nós, vivos. Porque a vida continua em outra existência. Se porventura essa doença atual ceifar a nossa vida, ou a de nossos familiares, de um ente querido, eles ou nós continuaremos vivos? Porque a vida continua. O plano espiritual permanece. Então, qual o porquê do desespero? Somente aqueles que não têm noções profundas da realidade espiritual podem se desesperar. Nós não podemos. Pelo conhecimento que nós temos, de forma alguma. A própria energia que nós geramos, preste atenção. Quando nós lemos as notícias do coronavírus, do avanço da curva, do número de mortes, isso em termos orgânicos, ativa o nosso sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções. Pode ser uma notícia verdadeira ou falsa, não importa, ativa o nosso sistema límbico, que por sua vez vai ativar uma área do cérebro conhecida como hipotálamo, que por sua vez vai ativar as glândulas suprarrenais, que vão produzir um hormônio chamado de cortisol, que é o hormônio produzido em situações de perigo. É o hormônio do estresse. E aí, surge a sensação de barriga fria, surge a taquicardia, surge a sudorese, o nosso pensamento fica acelerado, buscando encontrar alguma alternativa para fugir e escapar daquela situação. E se esse estímulo permanecer incessantemente, cria-se um estado crônico de estresse, que descamba para a ansiedade, para o pânico, para a depressão. E a ansiedade é uma coisa tão absurda,
Porque ansiedade é diferente de medo. O medo é aquela reação que você tem ante algo concreto. Por exemplo, surge um leão na tua frente. Você tem que ter medo. Agora, ansiedade não. O indivíduo ansioso, ele vive o futuro. Frequentemente nós sofremos por situações que estão lá no futuro, que às vezes nem vão acontecer. Quantas pessoas hoje já se enxergam entubadas no hospital? Quantos indivíduos hoje já se enxergam passando fome? Quantos por aí já visualizam cenas de saques em supermercados? E essas coisas, talvez, com certeza, nem vão ocorrer. Obviamente que isso não significa uma falta de previdência, uma falta de cuidados. Devemos nos cuidar muito bem de acordo com aquilo que as autoridades nos passam. Claro, isso daí é importante. Mas nós, como espíritas, não podemos enveredar por esse lado negativo energético. Porque abordamos a questão orgânica e a questão espiritual é muito mais profunda. Porque transcende e gere a parte material. Quando entramos no estado de pânico, de medo, de ansiedade, energias negativas são geradas, porque somos um dínamo gerador de energias. Essas energias negativas densificam o nosso corpo perispiritual, abrem brechas na nossa camada áurica, que é a nossa camada de proteção, prato feito para os obsessores. Ai, hoje em dia os obsessores estão deitando e rolando. Porque nós procuramos de maneira ávida os assuntos atinentes a essa epidemia. Redes sociais só fala nisso. Você abre a televisão, idem. E isso gera aquele estado de pânico, de ansiedade. Automaticamente nos predispõe a obsessões. Automaticamente diminui o nosso sistema imunológico, nos predispondo às doenças físicas orgânicas. Então, por que não, com o conhecimento que nós temos, gerar em nós aquele estado de calma, tranquilização, pés no chão, viver conforme a realidade está nos mostrando, com a confiança na bondade do Criador. Viver assim é uma opção nossa. E nós temos a obrigação de transmitir esse estado de sentimentos profundos, de paz, de harmonia, para aqueles que estão ao nosso redor. Para os teus familiares, para os teus amigos, para os teus companheiros de trabalho, para aquelas pessoas que você não conhece. Devemos ser cartas vivas do Evangelho, nesse momento de turbulência, porque estamos nele e ele vai passar. Como tudo que é negativo vem, acontece e passa, ficando somente as lições. Busquemos nesse dia tranquilizar o nosso ser. Você pode buscar informações a respeito da epidemia? Pode, eu faço isso. Mas com moderação. Por que não aproveitar o momento da quarentena para ler aquele livro que você queria ler há muito tempo atrás e não tinha tempo? Por que não aproveitar esse momento para estudar junto com o seu filho, com a sua filha? Para conversar com a sua esposa, com o seu esposo? Enfim, para fazer aquelas coisas que realmente são importantes. Por que não acumular tesouros no céu, aproveitando as dificuldades atuais? Porque elas servem para isso, para que nós acumulemos os tesouros no céu. Ao invés de ficarmos intoxicando o nosso sentimento e a nossa mente com notícias escabrosas, muitas delas oriundas do achismo, da opinião pessoal
e de fake news. Cuidado com aquilo que vocês estão lendo e assistindo. Passe tudo pelo crivo da razão, pela lógica, pelo bom senso. É o que o próprio Allan Kardec nos recomenda. Olha só como que a doutrina nos ajuda e nos auxilia em momentos difíceis como esse, que com certeza vão passar e que vão gerar, para aqueles que souberem aproveitar, um momento único de crescimento e aprimoramento espiritual. Fecha teus olhos. Imagine-se rodeado de luz. Imagine os seus entes queridos, amigos, vizinhos, desconhecidos, envoltos nessa imensa luz. Observe o quanto ela, proveniente do mais alto, te pacifica e muda o teu ser. Jesus já havia nos dito que ficaria conosco até a consumação dos séculos. E podemos ter a certeza que Ele sempre esteve conosco. Que nessa nave imensa, que é o nosso planetinho azul, Ele é o comandante, Ele é o governador. E que não devemos, de modo algum, deixar nos contaminar pelo desespero, pelo desânimo. Porque Ele, que é a personificação do amor aqui na terra, está no leme. E que todos nós iremos ser bem conduzidos pela sua mão amorosa e magnânima. Fiquemos em paz, guardemos a paz, que assim seja. Tenha uma boa noite.